Vamos aprender um pouco sobre o boot de um sistema Linux. Quando a gente usa a expressão boot, a gente está se referindo à inicialização do computador, ao ligar. Né? Então, o computador está desligado e eu o ligo, e aí o que vai acontecer é um processo chamado boot. O Linux ele segue o que outros sistemas operacionais também fazem. Né? Então, a primeira coisa que acontece é, tem uma peça dentro do computador chamada BIOS, tá, numa memória ROM, que é responsável por carregar o sistema operacional, ou pelo menos fazer o carregamento inicial do sistema operacional. Tem um programinha então na BIOS que vai procurar por um bootloader, um carregador de boot no disco. Então a primeira coisa é achar o bootloader. No caso do Linux, a gente usa normalmente um bootloader chamado Grub. Nós já vamos ver onde é que ele está. Bom, após achar esse Grub, este programa vai carregar o kernel do sistema operacional. O que é o kernel? Kernel é o termo em inglês para núcleo do sistema operacional, aquela parte principal, aquela parte inicial que tem que ser carregada. Após o kernel ser carregado, é feita uma verificação dos dispositivos existentes na máquina. Então, vê lá qual é o disco que está lá, quanto de memória, processador, essas coisas. Depois de fazer essa detecção dos dispositivos, é feita a criação dos processos do kernel, que são outros processos que fazem parte do núcleo. Normalmente nessa fase, depois dessa fase, é possível que o usuário, se ele estiver sentado na frente da máquina, ele pode intervir e interromper a sequência de boot. Mas nós vamos ver mais adiante. Então, o normal é, depois de carregar os processos do kernel, acontecer o que a gente chama de inicialização dos scripts do sistema operacional. Então, os scripts do sistema operacional, o que é isso? São os programas, por exemplo, se eu tiver um servidor de páginas, pode ser o Apache, o programa que implementa esse serviço. O script que implementa o acesso à rede tem que ser carregado. O script que implementa o DNS, a busca da tradução de nomes para endereços. Então, diversos programinhas que a gente chama de script serão carregados. Tá? Então, vamos conhecer um pouquinho melhor isso. Existe um diretório chamado boot. Se eu der cd/boot, eu estou no diretório que tem vários programas relacionados com essa inicialização do sistema. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um arquivo chamado config, que tem as configurações. E a gente tem algumas coisas bastante importantes para nós. Por exemplo, esses arquivos vmlinux são os arquivos que contêm o kernel do sistema operacional. Então, o núcleo do sistema operacional é um desses três arquivos. Ele deve estar usando o 52, que é o mais recente, mas ele tem o kernel anterior, o 48 e o 47. Tá? Então, isso é importante. Segunda coisa importante é o diretório Grub, que está aqui onde está o meu mouse. Se eu der um cd grub, eu tenho alguns arquivos importantes aqui. Tá? Se eu editar o arquivo grub.cfg, aqui está a definição de o que será carregado, como será carregado, essas coisas assim. Tá? Então, esse arquivo aqui controla, nós não vamos examiná-lo, controla o processo de boot. É ele que vai fazer com que o kernel seja carregado. Então, se eu quiser modificar qual kernel eu quero carregar, eu devo editar o arquivo grub.cfg. Com muito cuidado, porque eu posso ficar sem boot na máquina se eu fizer alguma coisa errada, certo? Quais são esses softwares que a gente falou que uma hora carrega os processos do kernel? Existem vários processos aqui. Normalmente esses processos têm a letra K na frente. Então esses processos foram todos carregados na hora do boot. O que eles fazem?
eles fazem com que a máquina funcione. Certamente o processo kthread controla as diversas threads do sistema e assim por diante, né? Bom, que mais? Quais são os scripts que foram carregados? Se a gente vier no diretório /etc/init.d, a gente vai ver que há uma série de scripts. Eles aparecem em verde aqui na minha tela. Por quê? Deixa eu dar um ls-la. Porque eles podem ser executados. Tá? Então, o que são esses scripts? Vamos pegar um bem simples. Apache. O script Apache 2 é o script que faz com que o meu servidor de página seja inicializado na hora do boot. Então, o meu servidor de página só é inicializado porque tem um script aqui chamado Apache 2 que está habilitado. O meu banco de dados MySQL só é habilitado porque tem um script chamado MySQL aqui que está habilitado. Tá? Vamos ver se está rodando o Apache. Quer ver uma coisa? ps-ef app Apache. Está rodando, ó, tem vários processos. Se eu pegar esse script, ó, sh.apache2, Apache 2, e der um stop, ele vai parar com o serviço. Será que parou? Parou, ó, não tem mais processo. Se eu digitar esse comando start, ele vai disparar de novo esse script e está rodando de novo o Apache. Então o diretório /etc/init.d ele é muito interessante, por quê? Porque ele tem vários scripts que são inicializados na hora do boot. Sempre que eu instalo um programa novo que vai rodar como um daemon, quer dizer que vai ser um serviço, vai ser colocado um arquivo aqui, ou pelo menos quase sempre, para disparar esse serviço na hora em que eu estou ligando a máquina. Tá? Então o arquivo /etc/init é importante para a gente saber o que acontece na hora do boot em termos de script e também é interessante para a gente ligar e desligar serviços. Existem outros diretórios, cd/etc, né? etc, ls/rc*. Olha só, eu tenho o diretório rc0d, rc1d, rc2d, rc3d e assim por diante, tá? Até o 6. Isso aqui são níveis de boot, ou níveis de inicialização. Existe um programa chamado init, opa, digitei errado. O programa init, ele é responsável por essa inicialização dos scripts. E existem níveis em que o init roda. O nível tradicional é o 5, certo? Os outros níveis vão carregar menos coisas. O nível 0, na verdade, a gente vai ver que não carrega nada. E o nível 6 serve para dar shutdown na máquina. Tá? Então, esses outros comandos aqui, eu vou entrar no 6, tá? cd, rc, no 5, perdão, que é o nível tradicional. Olha só, o que são esses arquivos aqui? Se a gente olhar aqui do lado, todos são links. Links para o quê? Para aqueles arquivos que estão no init.d. Então, dependendo do nível de inicialização, diferentes scripts rodarão. O normal é rodar tudo que está lá. Tá? O normal é rodar tudo que está lá. Mas na hora do boot a gente poderia dizer qual é o nível de inicialização que a gente quer. Tá? Então, ó, o RC e o R5 tem todos esses. O R0 tem menos, ó. Tem menos inicializações. Tá? Então, cada um vai ter um nível. Essa é a ideia. Tá?
Então, mais um diretório interessante é o diretório RC, determinado no número .d. Bom, a princípio, a inicialização é feita desta maneira. Às vezes, a gente precisa consertar alguma coisa no sistema operacional sem que ele faça toda a inicialização. E a gente precisa, então, trabalhar com ele no modo single user, ou recovery, ou recuperação, ou manutenção. Tá? Então, o sistema operacional tem um modo que faz menos controles, também carrega menos coisas. Mas a gente só pode rodar esse modo single user para recuperar coisas se a gente estiver na frente da máquina. Tá? Se a gente estiver na frente da máquina, estiver fisicamente com a máquina. Então, eu vou mostrar como é que isso funciona. Vou finalizar aqui esse meu terminal para pegar a máquina mesmo. Essa tela preta aqui é a máquina física. Claro, está dentro do VirtualBox, enfim, mas é como se fosse a máquina física. Como é que a gente faz para entrar no modo single user? A gente dá reboot na máquina e tecla alguma coisa. Tá? Eu vou teclar ESC quando começar a carregar, quando começar a dar boot na máquina. Então tem alguns segundos para dar ESC. Então vamos lá, vou dar reboot. Reboot. Ele está desligando, né? Agora ele vai começar a carregar. Eu vou dar ESC. Ó, dei ESC e já apareceu essa tela aqui. Essa tela, ela tem um menu, ó. Se eu clicar em cima de Ubuntu, ele vai carregar normal. Se eu clicar em cima de Advanced Options, eu posso carregar no modo de recuperação o sistema operacional. Então, ó, eu posso escolher qual é o kernel que eu quero carregar e se eu quero no modo normal ou no modo recovery. Eu vou dar modo recovery no 52, que é o último. Ele está carregando, ele não vai carregar a rede. Então eu não vou poder usar aquele meu outro terminal. Tá? E agora ele vai fazer algumas perguntas. Estou no modo de recuperação. O que eu quero? Eu quero entrar no boot normal? Não. Eu quero tentar liberar espaço, porque esse é meu problema? Não. Eu quero reparar pacotes que estão instalados de forma errada? Não. Então ele tem uma série de coisas. Eu quero atualizar o Groovy para ele dar boot de forma diferente, habilitar a rede, entrar com um shellzinho como root, enfim. FSCK é para corrigir o disco. Então é um modo de recuperação de erros. Eu vou entrar no Groovy só para a gente ver. Ó. Aqui, ó, se eu entrar aqui, ele vai tentar remontar e fazer com que o Groovy funcione de novo, apontar para outro sistema. Não quero. Eu vou entrar no root aqui, ó. Eu tenho que dar um enter aqui. E aí ele entrou, ó. Não me pediu senha. Então é uma boa maneira de recuperar a senha perdida e entrar no modo single user. E aqui eu poderia fazer as diversas coisas que eu faço em termos de manutenção. Se eu for olhar o file system, tá lá, ó, ele montou o barra, montou o boot, enfim. É para eu dar manutenção. Tá? Terminei, dou reboot e agora eu posso recarregar o sistema no modo normal. Então, isso é o principal em termos de boot para o Linux. É entender o que é carregado no boot, o kernel, depois os scripts, saber que eu posso controlar o carregamento no Groovy, saber que eu controlo os scripts no init.d dentro do /etc. Também naqueles RC0, RC1, RC2, assim por diante. Tá? E é importante também conhecer que se eu perder senha, se eu tiver problemas com o sistema operacional, eu posso usar o modo single user para corrigir. Como é que eu entro no modo single user? Eu tenho que estar na frente da máquina e enquanto ele está dando boot eu vou clicando ESC, é o que a gente usa normalmente, mas eu acho que qualquer tecla funciona. É isso. Obrigado pela atenção.